São 4h44 da manhã e a gente vai falar sobre as 7 leis universais. Vou falar de um jeito bem objetivo, bem curto, para vocês entenderem logo de cara. Eu vou falar agora para vocês a primeira lei, que é a lei do mentalismo. Tudo é mente. Não existe nada fora além da consciência. Eu já falei para vocês em outros vídeos que o nosso consciente, ele cria apenas 5%, e o nosso subconsciente cria 95% de tudo que existe. Então, nada se cria no consciente, quase nada, 5%. Mesma coisa que nada. O mundo físico é a etapa final de um processo que tu cria totalmente aqui dentro. Então, primeiro tudo se cria na mente, depois ela se mostra, né, no mundo externo. Então, tudo é interno, você cria primeiro internamente, no subconsciente, com visualização vívida, com emoção, com pensamento e com sentimento. Porque o que cria não é só a visualização, é visualização mais o sentimento, mais a emoção. É muito importante você sentir e sentir toda essa emoção. Se possível, na visualização você chorar. Ou então você sentir uma felicidade muito absurda. Pode ser choro de felicidade, não importa. Mas se você cria um pensamento e esse pensamento é rodeado de emoção, pode ser triste ou feliz. Se for triste, pior, porque tu vai criar um cenário todo triste para ti. Mas se tu pensa de maneira triste e tu se envolve com ela de uma maneira mais triste possível, mais tu cria essa realidade. Então é assim que funciona. É fácil, gente, é fácil. Então, aqui falando mais perto para vocês. Pensamentos recorrentes, mais uma carga emocional misturada a esses pensamentos que são recorrentes, é igual a realidade solidificada. Por isso que você tem que fazer a técnica de visualização, a técnica 33 vezes 3, ou a técnica de Nikola Tesla, porque tu vai, né, precisar escrever repetição, depois tu faz o processo de visualização, sentindo a emoção. Vocês estão vendo minha gatinha, né? Ai, meu Deus! Ai, ai, aqui, dá um oi. É, amor. É? Fala mais um pouco. Olha mais um pouquinho. Olha mais um pouquinho. Essas técnicas vão enganar o subconsciente, ok? Então vocês precisam praticá-las. Precisam praticá-las, porque você precisa enganar a si mesmo, enganar a sua mente para poder construir a realidade que você tanto deseja. É assim que eu fiz e é assim que você vai fazer também. Lei da correspondência, como é dentro, é fora. A tua vida externa funciona da mesma maneira que a tua vida interna funciona. Então, se a tua vida externa não tá legal, tá uma bosta, vamos falar, tá uma merda, porque o teu interno tá uma merda, entendeu? Então, por exemplo, se teus sonhos estão ruins, eles vão refletir a tua realidade. Sonhos ruins, vida ruim. Sonhos bons, vida boa. Entendeu? É assim que funciona. Se o teu externo, ele não muda, é porque o interno ainda é o mesmo. Então, para tu mudar a tua realidade externa, tu precisa mudar o que está dentro de ti. Então, tem que mudar o que? As crenças. Tem que mudar as crenças que estão no teu subconsciente. Quando tu faz a limpa, tu tá tirando as crenças antigas e colocando crenças novas. E essas crenças novas são novos programas. E esses programas se tornam a tua nova realidade. Entendeu? Porque se tornam o que? Paradigmas. E paradigmas são muito difíceis de quebrar, mas não impossíveis. No ocultismo, essa lei da correspondência, ela ensina que o plano físico, ele obedece ao plano mental. Então, mude o interno e o externo vai mudar também. Vocês têm que entender que é de uma forma bem automática. Como eu falei, é um paradigma que foi alterado. Você tirou as crenças antigas e colocou novas. Então, a quebra, né, desse padrão é automática. O interno muda, o externo também vai mudar. Não tem como tu mudar o interno e o externo permanecer a mesma coisa. Não tem como a tua mente ser rica e tu ser pobre aqui. Não tem como. Tu ser rico aqui na mente e tu não ser rico aqui. É impossível, tá? Essa lei, o plano físico, o plano o plano físico. O plano físico ele obedece ao plano mental. O plano mental é o interno e o plano físico é o externo. Agora, a terceira lei, a lei da vibração, a lei primária. Todo mundo já falou sobre a lei da atração. Todo mundo pensa que a lei da atração é a lei primária. Não, a lei da atração é uma lei secundária, que a lei primária é a lei da vibração. Então, vamos falar um pouquinho sobre ela. A lei da vibração fala que nada fica parado, tudo fica se movendo, inclusive emoções e pensamentos. Nós não atraímos o que queremos, nós atraímos o que nós vibramos. Então, se tu vibra de uma forma, seja positiva, seja de alto astral, tu vai atrair o mesmo. O mesmo.
Se tu emana saúde, tu vai, né, tu vai receber saúde de volta. Se tu emana doença, tu vai receber doença de volta, sim. É assim que funciona. É a lei da vibração. A maneira como tu vibra é a maneira como tu atrai. É aquilo que eu sempre falo. Você não atrai aquilo que você quer, você atrai aquilo que você é. Pensar positivo sem emoção nenhuma é absolutamente inútil. É por isso que muitas pessoas falam da positividade tóxica, porque muita gente faz afirmações, pensam de maneira positiva, mas não acontece nada. Por quê? Porque não tem emoção. Quanto mais emoção você coloca nos seus pensamentos, nas suas afirmações, mais elas se tornam reais. Mais o subconsciente acredita e mais ele vai te colocar naquele lugar. Mas assim, sentir sem uma coerência gera uma confusão mental, o que não é bom. E quanto mais tu sustenta esse pensamento com emoção, mais ele vai se tornar real. Por mais tempo. Tem que ficar sustentando. Ou seja, não é tu pensar e sentir com emoção durante um dia, durante 7 dias, durante um mês inteiro. Não. É você sustentar esse pensamento com emoção durante muito tempo. E eu não sei quanto é esse muito tempo, porque também depende da tua fé. Pode ser tanto meses quanto anos. Não tem tempo. Afinal, o tempo não existe. Mas, falando de tempo na terceira dimensão, tem como tu saltar, né? O famoso salto quântico. Eu já ensinei isso pra vocês. Eu já ensinei, não tô doida. Agora a gente vai falar sobre a lei da polaridade. Tudo tem dois extremos. Tudo tem dualidade. Feminino, masculino, medo e coragem, ódio e amor, saúde e doença. Tudo tem dois lados. Nada é bom ou ruim por si só. Tanto que nenhuma pessoa é 100% má e nenhuma pessoa é 100% boa. A pessoa sempre tem os dois lados. Quando uma pessoa ela é muito má, tu pode ter certeza que a quantidade de maldade que tem dentro dela é a quantidade de bondade que ela consegue fazer no outro. E vice-versa. Se uma pessoa ela é muito boa, toma cuidado com ela porque ela é pior. Porque a quantidade de bondade que ela consegue fazer com o outro, ela consegue fazer de maldade. E se a bondade dela é muito alta, a maldade também é muito alta. Então, tem que ter mais cuidado com essa pessoa do que com a pessoa que é má. Porque com a pessoa má, tu sabe que é má. Com a boa, não. Tem que ter um pouquinho de cuidado com essas pessoas que são extremamente boas. Porque elas podem ser extremamente más e perigosas. Eu queria dizer que é a mesma energia, só que em polos diferentes. Lembrando, você não elimina um lado negativo, você se move de polo. O segredo dessa lei é a transmutação. Como eu disse, você não sai de um lado negativo por si só. Você se move de polo. Tem um polo negativo e tem um polo positivo. Tu se move. E sim, tem como você é, ter o autocontrole das emoções. Tem como. Quem entende essa lei entende sobre controle de emoções. A pessoa ela não vai lutar contra as emoções. Ela vai alquimizar, entendeu? Ela vai alquimizar tudo, essas emoções. E ela vai trocar de polo. Quando ela quiser. Quando ela quiser. É aqui que o controle emocional vira poder pessoal. Lei número 5, a lei do ritmo. Tudo flui e tudo reflui. A vida se move em ciclos. Expansão e contração, luz e sombra, ganho, perda ou ganho e pausa. Mas o problema aqui não é o ritmo. O problema é a inconsistência do ritmo. Pessoas inconscientes sofrem com isso, já pessoas conscientes não sofrem com o ritmo. Essa lei aqui, ela é muito de sabedoria. Então, precisa saber quando agir, quando eu penso. A minha gata é um ser sem limites. Desculpa aí, pessoal. Mas voltando, como eu falei, no ocultismo precisa de muita sabedoria. Essa lei, ela precisa saber muito, tipo, saber quando agir, quando pensar, quando se recolher, entendeu? Precisa muito ter essa sabedoria, esse jogo de cintura, né? Então, na maioria das vezes, resistir esse ciclo não é bom. Deixa fluir, como o próprio nome diz, fluir e refluir. Tem que saber quando parar,
tem que saber quando deixar fluir. Só corrigindo o que eu falei é, sobre pensar, não é pensar, é observar. Então, tu tem muito que saber agir, observar e se recolher quando necessário. Tem que saber e tem que seguir esse fluxo. Tem que ter esse jogo de cintura, como eu falei. Lei número 6. A lei da causa e efeito. Nada acontece por acaso. Toda consequência é o efeito de uma causa anterior, que muitas vezes são invisíveis. Então, por exemplo, tu vai fazer uma boa ação, tu pode ter certeza que essa boa ação ela vai dar a volta para poder chegar até você novamente. Pode ser que chegue no mesmo dia, mas pode ser que não chegue no mesmo dia, entendeu? Mas ela vai chegar. Então, por exemplo, tu ajudou uma senhorinha que derrubou as frutas no chão e tu ajuntou para ela e devolveu para ela na sacola ou em uma nova sacola, mas tu devolveu para ela de alguma forma, certo? Então, essa senhorinha vai fazer uma boa ação e essa boa ação vai ser para uma outra pessoa, essa outra pessoa vai fazer uma boa ação que vai passar para uma outra pessoa até essa boa ação chegar em você. É assim que acontece, de maneira invisível, você não vai nem perceber. Só dando aqui um ênfase, quanto mais ações boas você fizer, e se fizer em grandes quantidades, você vai estar limpando seu karma. Se você tem emoções reprimidas, pensamentos repetitivos e decisões não tomadas, isso é uma causa silenciosa. Tem que tomar cuidado. E só para lembrar, acontece ao contrário também, tá bom? Então, se tu faz uma maldade para uma pessoa, essa pessoa que recebeu a tua maldade vai passar para outra, e essa outra pessoa vai passar para outra, e essa outra pessoa vai passar para outra, até chegar em você. Chegou em você é a sua própria maldade. Não é a do outro, é a sua própria. Então aqui tu meio que domina o jogo. Aqui tu só é vítima se tu quiser. Agora a gente vai para a última lei, que é a lei do gênero. Tudo existe o masculino e o feminino, inclusive nós pessoas. Por exemplo, eu sou mulher, mas eu tenho a energia masculina e a energia feminina. Todos nós temos isso. Não tem essa de 100% mulher e 100% homem. Não existe isso. Aqui se fala de energia. Então, o masculino representa o quê? Ação, lógica, direção. Já feminino representa o quê? Imaginação, intuição, gestação, criação. As ideias, elas vão nascer no feminino e elas vão se manifestar no masculino. Então, todas as pessoas têm a energia masculina e feminina. Umas têm mais, outras têm menos, normal. Então, tem que fazer o quê? Tem que colocar uns arquétipos assim em você para poder equilibrar. Eu faço isso, tá bom? Umas pessoas têm mais energia masculina, outras têm mais energia feminina, mas o que tem que fazer para equilibrar esse negócio aí, essas energias, que às vezes uma fica tão mais pesada, por exemplo, uma mulher, às vezes ela tem muito mais energia masculina do que feminina. Por exemplo, eu tenho 63% de energia masculina. Não parece, mas é. Eu já fiz os cálculos, deu isso. E o que eu faço para equilibrar? Eu ativo arquétipos, eu ativei 3 arquétipos só para equilibrar, né, essas duas energias. E para deixar claro, né, funcionou. A gente já conversou sobre todas as 7 leis universais. Eu espero que tenha ficado claro, que tenha ficado objetivo, que vocês tenham entendido todo o assunto. E eu espero você em uma próxima aula. Então, beijinhos e até breve.